A gente muda de assunto porque a nova estação, o outono, começa amanhã, às 11h45 da manhã. E apesar de ser considerada uma estação mais fresca, esse ano os modelos meteorológicos indicam que as temperaturas devem ficar mais altas que a média histórica. Para a gente entender ou se preparar também para o outono, a gente conversa agora com o Giovanni Dolif, que é meteorologista. Oi, Giovanni, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Oi, Raiane, muito boa tarde para você, para a Letícia, para o Eduardo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Giovanni, já aproveito para te perguntar, né? Nós temos pela frente 3 meses de outono. Como devem ser esses próximos meses? Raiane, o outono se caracteriza por dias ficando mais curtos, o período de luz vai diminuindo e as noites vão ficando mais longas. O dia de amanhã, o dia que começa o outono, dia 20, é o dia em que a gente está exatamente no meio. Tem 12 horas do dia e 12 horas da noite no planeta todo. Então, a partir do dia seguinte, do sábado, a gente começa a ter dias mais curtos do que as noites. Então, a gente tem mais tempo esfriando à noite do que esquentando com o sol durante o dia. Por isso que as temperaturas tendem a diminuir. Agora, como você falou, a gente tem previsão de que seja um outono aí, talvez um pouco acima da média, né? Ainda assim, vai ser mais frio do que o verão, naturalmente, só com uma temperatura média mais baixa. Mas é importante a gente lembrar, Reni, que quando a gente fala de média, não quer dizer que vai ser o tempo todo assim. Média, ela, no caso do tempo, das condições de tempo, e principalmente durante o outono, ela é feita de oscilações muito grandes, de grande amplitude de temperatura e de condições de tempo também. No outono, tipicamente, a gente tem entradas de frente fria que começam a ficar mais fortes. Então, a gente tem alguns dias quentes, de repente entra uma frente fria, dá uma chuva, às vezes até uma chuva forte, um vento, e aí esfria, cai bem a temperatura. Aí, aos poucos, vai subindo de novo, até vir a próxima frente fria. Então, a média vai ser feita dessas grandes oscilações. A gente precisa se preparar no outono, estação de transição entre o verão quente e úmido para o inverno frio e seco, com uma alternância de períodos um pouco mais quentes com períodos mais frios. Giovanni, boa tarde. Com relação às regiões aqui do Brasil, né? A gente pode dar algumas características do que vai predominar em cada região e quem que deve sentir mais essa mudança aí nessa estação de transição? Letícia, é o sul do Brasil que mais sente. Pela latitude mais alta, essa diferença do dia para a noite, na duração, ela vai ficando maior lá no sul. Então, os dias vão escurecendo bem mais cedo, mais rapidamente lá no sul. Depois vem o sudeste, o centro-oeste e no nordeste e no norte essa variação é bem menor. Com relação à chuva, a gente tem as chuvas na região sudeste e centro-oeste e parte da região norte, elas são mais concentradas no verão. Então, a tendência ao longo do outono é das chuvas, dos volumes de chuva mensais irem diminuindo. Agora, isso não quer dizer que não pode ter chuva forte. Eu falei que, eventualmente, entram frentes frias durante o outono e elas podem causar chuva. E essa chuva das frentes frias, no outono, ela costuma causar maiores volumes na região costeira, costa da região sudeste, por exemplo, e também na região nordeste. Na região sudeste, por causa das frentes frias, a água do mar ainda está quente, a água do mar que veio do verão, né, se aqueceu durante o verão, ainda está com 26, 27 graus, em boa parte da costa do sudeste, uma temperatura alta. Então, quando vem essas frentes frias, ela carrega bastante umidade, que evapora do mar, e quando encontra a serra do mar, na costa do sudeste, então, essa serra proporciona a subida do ar que condensa e gera bastante chuva de toda essa umidade que veio do mar. Então, no outono, principalmente em abril, é comum a gente ter eventos de chuva mais forte no litoral da região sudeste. Agora, lá no nordeste, ao longo do outono, a tendência das chuvas é irem aumentando no litoral, principalmente no litoral leste do nordeste. Já na região do semiárido, no sertão do nordeste, a tendência é ir secando, e na faixa norte do nordeste, norte do Brasil, ainda temos chuvas no outono, mas a tendência gradativa é mais no final do outono, essa chuva ir diminuindo. Dolif, nessa semana a Administração de Oceanos, né, e Atmosfera dos Estados Unidos emitiu um boletim informando que nós teremos o El Niño. Inclusive o CEMADEM também fez esse alerta e que ele será moderado a forte. Isso quer dizer que a gente vai ter um ano mais quente? Raiane, o El Niño ele se caracteriza por esse aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Atlântico, principalmente centro-leste do Oceano Atlântico. Então, com águas mais quentes, numa área enorme do maior oceano que a gente tem, que é o Pacífico, tende a fazer com que a média das temperaturas no planeta fiquem mais altas. Isso aconteceu 2 anos atrás, em 2024, que foi o ano mais quente dessa série histórica desde o período pré-industrial. Então, com a
a chegada do El Niño, é possível que a gente sim volte a ter meses e possivelmente o ano que vem seja um ano muito quente, né? Talvez superando o ano de 2024. Mas o El Niño, a previsão é que ele comece no segundo semestre, né? Então, os efeitos dele, tanto na temperatura como na chuva, eles devem começar a se sentir mais para o final do ano e no primeiro semestre do ano que vem. Por enquanto, agora no outono, a gente ainda está mais próximo da neutralidade. Esses efeitos do El Niño, Rayane, eu acho que é um outro ponto importante a gente destacar, existe sempre muita preocupação com aquele desastre, aquela enchente grande que a gente teve no Rio Grande do Sul 2 anos atrás. E ela foi justamente no ano que a gente estava com o El Niño, né? Logo depois do surgimento do El Niño. O El Niño surgiu no ano anterior e aí naquele ano, então, o extremo de chuva. Então, como o El Niño vai começar esse ano, existe a preocupação que no próximo ano, ou já no final deste ano, a gente possa ter eventos de chuva mais volumosos no sul. Então, essa correlação existe, essa possibilidade existe. Ainda não dá para dizer e apontar que a gente vai ter um evento, um grande evento de chuva, um grande desastre, uma grande inundação, como foi 2 anos atrás, né? Isso é muito difícil de dizer. Mas é provável que sim, entre o final desse ano e primeiro semestre do ano que vem, a gente tenha na região sul períodos de chuva acima do normal. Perfeito, Giovanni, muito obrigada pelas suas informações, seja sempre bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Rayane. Muito boa tarde a todos. Obrigada.